Essa parte aqui, que eu vou fazer com vocês hoje, vai ajudar vocês a construir a mentalidade para aproveitarem melhor a parte prática, tá bom? Então, é um raciocínio rápido, é só uma paginazinha aqui de conteúdo que eu vou colando aqui para vocês o que eu escrevi, tá? Primeira coisa, o que você precisa buscar numa mixagem, numa masterização? Muitas coisas, mas a primeira coisa delas é o que eu chamo de os 4 equilíbrios básicos que devem ser atingidos. Que equilíbrios são esses? Tá? Equilíbrio de volume, o equilíbrio tonal, deixa eu melhorar aqui, o equilíbrio de frequências, né? O equilíbrio dinâmico e o equilíbrio de ambiências. Volume, obviamente, é a relação de distância ou de volume entre os elementos e a relação entre as partes da música. Tonal, já falei, é a relação entre as frequências, a distribuição de frequência, tanto dos elementos quanto do geral da música. Equilíbrio dinâmico é a variação de intensidade de cada elemento e da música e das partes da música como um todo. E da ambiência, a criação do espaço, dos tipos de espaço e a dosagem que você dá para cada elemento e a construção geral do palco, vamos dizer assim, da música, certo? Se você nunca tinha racionalizado, agora você racionalizou. Como que você consegue criar esse balanço? Através do processamento de cada elemento. É óbvio, né? Você vai processando ali cada elemento e você vai construindo esse balanço. Porque se você pegar a música sem nenhum processamento, você não vai conseguir ter esses balanços que eu estou fazendo aqui. E como que você... com quais ferramentas que você acessa, você consegue construir esses equilíbrios aqui? Não por um acaso, né? Obviamente, com as ferramentas que estão associadas com cada balanço. Então, você está buscando um balanço de volume, qual ferramenta você vai usar? Medidores de volume. Você está buscando um balanço tonal, em grande parte, você vai trabalhar com equalizadores, além de volume. Você está, além de medidores de volume, né? Você está buscando um balanço dinâmico, você vai trabalhar com compressores, limitadores, além, obviamente, de medidores de volume. E se você está construindo a espacialidade da sua música, você vai trabalhar com reverbs, com delays, além de medidores de volume. Então você já deu para entender aí que volume é a essência da coisa, mas que existem ferramentas que são ferramentas práticas complementares que estão associadas com cada equilíbrio principal que você está buscando. Até aí tá fácil. E como que a gente faz esses processamentos? Tem 2 jeitos de se processar. Tem o que eu chamo do jeito certo, do jeito profissional. O que é o jeito profissional? De uma forma consciente, sabendo o que você está fazendo, com segurança, ouvindo, com potencial de julgamento auditivo, analisando, julgando, comparando, testando, e aí você decide cada processamento que você vai fazer, cada ação que você vai fazer. Isso é o jeito ideal, isso é o jeito certo. O jeito errado é só processar baseado em receitas. Então você pega uma receita, vai lá e cola essa receita, tá bom? Como que você sabe se esse processamento tá certo? Era isso que eu queria falar. O jeito certo de você saber se o processamento está funcionando é você ter parâmetros claros que você está buscando, atributos claros que você está buscando, você sabendo medir, sabendo analisar, sabendo comparar com as referências, né, de formas não auditivas apenas. E o jeito que o pessoal faz é baseado no gosto, no ouvido apenas, que é muito importante você desenvolver gosto, desenvolver ouvido, mas como eu falei, é incompleto. Qual é a conclusão se você não sabe o que está buscando numa mixagem? Então você começa uma mixagem, você não sabe o que você está indo atrás. Você não sabe por que você está fazendo aqueles processamentos. Você está fazendo porque alguém mandou você fazer e você está lá copiando o que você viu em algum lugar lá e está aplicando aquilo ali. E se você não sabe julgar se esses processamentos estão dando certo ou não, com certeza você vai cometer um monte de erros fantasmas, que são os erros que te assombram e você não vê. Hoje aqui a gente vai ver alguns. Se você não consegue ver esses fantasmas, provavelmente você nunca vai sair do nível intermediário da mixagem. Ou vai levar mais de uma década para começar a ter um resultado decente. Decente, burro. Por que pessoas levam 10 anos para começar a ter um resultado de mixagem decente? Porque elas ficam num processo artesanal, baseado só em copiar e colar coisas que elas veem, sem ter consciência, sem ter poder de julgamento, sem saber para onde elas estão indo.
simplesmente fazendo a coisa de forma decorebática. E é isso que a gente precisa começar a atacar. E eu escolhi um atributo que vai deixar isso bastante claro. E vou trabalhar com o primeiro balanço, que é o balanço de volume, e que, como eu falei, é o que eu percebo que a galera é mais perdida, mais negligencia, porque teoricamente não tem que fazer nada, né? Volume é só mexer com fader. Então, a galera tá preocupada com compressor, com saturação, com som analógico, simulação de som analógico, essas coisas, né? Eu sei como é que é. E por conta disso começam o processo da mixagem de uma forma muito equivocada e vão acumulando um monte de erro. Eu quero chegar no ponto de te dizer como você consegue colocar os elementos da sua música no lugar certo. Para a gente falar da manipulação de cada elemento em si, você tem que primeiro preparar o seu ambiente de mixagem. E quando eu falo ambiente, é o ambiente interno dentro do computador e o ambiente externo também. O que eu te sugiro fazer? Você definir um patamar de volume para você atingir na mixagem, não é na masterização, com um volume de média de mais ou menos menos 18. É aquela que mede mais a média, né, o sustain, vamos dizer assim, das coisas. Então você vai usar um medidor de lufs e vai colocar a sua mix ali, vai buscar atingir uma soma de volume de todos os elementos da sua mix, que bata ali mais ou menos menos 18 lufs. Tem uma explicação técnica para isso, mas não se preocupe com isso agora. Quero colocar a minha mixagem em menos 18. A segunda coisa que você vai fazer é regular o volume de saída da sua monitoração para trabalhar com esse patamar. Vamos dar uma sacada aqui no projeto do aluno. O que a gente está vendo aqui? Ó? A minha voz, que vocês podem ignorar, é só locução. Vocês estão vendo uma pasta master. Dentro dessa pasta master tem uma pasta mix. E dentro da pasta mix tem toda a mixagem. Certo? Então, ó, tá dividido em dois níveis. Tá bom? O nível 1, que é o nível da mix, tem um medidor de loudness aqui, do próprio Reaper. Eu vou pegar, já até coloquei um marcador aqui, na parte do refrão. Eu vou dar um play aqui para vocês ouvirem. É isso que tem que estar mais ou menos ali em menos 18. Me parece que ele tinha uma certa noção sobre isso. É muito provável que vocês estejam ouvindo isso aí e tá soando meio baixo. Concordam? Esse é um dos grandes erros. Não saber ajustar o nível adequado interno e o nível externo. O nível interno já está mais ou menos no que a gente quer, certo? Já tinha uma mixagem que o cara já tinha levantado os volumes. Essa soma, por sorte, já está batendo aqui mais ou menos onde a gente quer. O que está faltando? A gente regular o volume de saída, que é o que a gente vai fazer agora. Então o que a gente vai fazer? Eu vou dar um play aqui nessa parte e vocês vão subir o volume para ficar alto, porém confortável. Tá? Eu vou ter que ajustar também o volume da minha voz, senão minha voz vai ficar alta pra caramba aí na cabeça de vocês. Então vamos lá? Vamos dar uma ajustada? Eu subi o volume de saída do meu fone de ouvido, que eu fiz aqui na minha interface. A minha interface permite fazer isso por software. Se a sua só tiver o botãozinho analógico, é um botão analógico, obviamente. E peguei aqui o volume da minha voz e baixei o volume da minha voz. Tava mais alto, eu coloquei mais baixo. Você nem percebeu muito, porque eu fiz isso no intervalo das falas. Então, quando eu voltei, já voltei mais ou menos no mesmo patamar, tá? Mas se você fez certo, agora você está ouvindo essa mixagem no patamar correto. Boa parte da mágica está nisso, tá? Boa parte da mágica está em ouvir o nível interno no ponto certo e o nível externo no ponto certo. Vamos para uma parte um pouquinho mais prática para a gente poder botar a mão na massa aqui. Hoje aqui na live você tinha já uma mix para se basear. Eu vou te ensinar um macete que vai facilitar a sua vida mais ainda. A próxima vez que você for mixar, ao invés de você começar uma mixagem sua, você levantar os volumes para fazer esse processo aqui com a mixagem sua, o que você vai fazer? Você vai pegar uma música de referência, vai importar, você
vai abrir uma track aqui dentro do Reaper, tá? Vai importar, insert media, e vai importar essa música aqui para dentro do Reaper. Vai pegar o refrão dessa música, que é uma parte intensa, geralmente o último refrão costuma ser bem intenso, vai pegar essa parte, mede quanto tá o volume final daquela música, que com certeza vai ser uma música masterizada, e vem descendo aqui o fader, ó, vem descendo, descendo, provavelmente você vai descer uns 10, 11, 12 dBs, até o medidor de LUFS aqui marcar para você na casa ali de menos 18, tá? Tendo um ponto de referência para regular o seu volume de saída. Nesse ponto, começar a entender qual é o volume que está a voz, qual é o volume que está a caixa, qual é o volume que está o boom, qual é o volume que está o baixo, qual é o volume que está a guitarra, o violão, o piano e tal. Ouviu uns 5, 10 minutos, acostumou o seu ouvido com aquela referência, você vai agora começar a levantar os elementos da sua música. Vai ficar fácil para você conseguir colocar a voz mais ou menos naquele patamar, a caixa mais ou menos naquele patamar, o bumbo mais ou menos naquele patamar, o baixo mais ou menos naquele patamar, tá? Esse é um treino que você tem que fazer para que você comece a criar uma memória auditiva do nível das coisas. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Se o patamar que você está buscando é menos 18, não está batendo mais ou menos aqui menos 17 no refrão? Esse número é a soma de todos os volumes de todos os elementos. Guarda isso, que essa é a informação mais importante. O patamar que você está buscando, esse menos 18, ele é o resultado do somatório dos volumes individuais de cada elemento. O que isso significa na prática? Que nenhum elemento pode ter o volume de menos 18. Então tem muita gente que pensa assim, ah, então é só colocar tudo em menos 18? Não. É justamente o contrário. Se você colocar um único elemento em menos 18 e somar um outro depois, a soma vai passar de menos 18. Segunda coisa que você tem que ter na sua cabeça. Se existem elementos que são mais importantes dentro da mixagem, esses elementos vão ter um loudness maior do que os elementos que são menos importantes. Bem como, quanto menos importante, tende a ter menos volume, quanto mais importante, mais volume. Então, se você tem elementos como a voz, que é o elemento mais importante da música, qual é a tendência? Que a voz tenha o maior volume, o volume que vai estar mais próximo de menos 18 vai ser da voz. Todos os outros elementos, tirando um solo, de repente, se você quiser um solo bem na cara de um saxofone, de uma guitarra, de um violino, a não ser que você queira esses elementos no mesmo patamar da voz, todos os elementos, mesmo os elementos solos, eles tendem a estar em volumes mais baixos. Se você pegar uma base, vai estar consideravelmente mais baixo do que a voz, tá? E conforme você vai construindo esse gradiente de volume, o que vai acontecer? Você vai ter a voz, que vai estar no patamar alto, próximo de menos 18, então vai ter que estar ali em menos 20 alguma coisa, já próximo de menos 18. E você pode pensar o instrumental como um todo sendo o segundo elemento. Então, para ficar fácil didaticamente aqui de entender, pensa que a voz é um elemento e o instrumental é outro elemento. O que vai acontecer? O instrumental tem que estar em menos 20 alguma coisa, a voz tem que estar em menos 20 alguma coisa para se somar e bater em menos 18. Como aqui está entre menos 17 e menos 18, eu vou usar um recurso aqui, gambiarra, para colocar nesse nível que eu quero, tá? Vou fazer uma gambiarrinha aqui, colocar aqui, ó. Vou baixar aqui 1 dBzinho, concorda? Se eu baixar 1 dB, vai ficar entre menos 17 e menos 18, que é onde eu quero. Ó, deu um mole aqui. Foi até bom eu ter dado esse mole para você entender. O medidor de loudness tem que ser sempre o último plugin daquilo da cadeia que você está medindo, tá? Agora sim, ó. Ó, se eu baixar aqui mais...
Cheguei. Vamos dar uma conferida nisso que eu falei? Deixa eu trazer essas vozes todas aqui para cima. Se eu mutar a voz agora, obviamente, se eu mutar essa pasta, obviamente vai mutar a voz. Vamos dar uma ouvida no como é que tá o lounge só no instrumental? Já fizemos a primeira comprovação do que eu disse, que foi o quê? O instrumental, se a gente pensar como um elemento, ele tem que estar com o número mais baixo do que menos 18, na casa ali de menos 20 alguma coisa, para ao se somar a voz, que deveria estar também numa casa de menos 20 alguma coisa, vamos ver só a voz agora. Eu que andava nas nuvens, fui acometido por um vendaval. Então você tendo o instrumental um pouco abaixo de menos 18, na casa de menos 20 alguma coisa, e a voz na casa de menos 20 alguma coisa, quando você soma, você vai tender a ter esse patamar de menos 18. O desafio passa a ser como fazer o somatório dos elementos do instrumental para que o instrumental fique ali mais ou menos menos 20, menos 21. Agora você começou a trabalhar com volume de uma forma consciente. Então eu quero mostrar para vocês agora um pouquinho dessa relação entre o balanço de volume e o balanço tonal. Por isso que foi fundamental a gente regular os volumes, para que isso fique bastante claro. A coisa está mais ou menos acontecendo, só que tem um problema que está bastante óbvio para mim. A coisa que mais chama atenção em termos de desequilíbrio aqui nessa mix é o sub do bumbo. E eu vou explicar isso para vocês. O que o tonal balance faz? Ele te dá uma referência, aqui eu estou usando uma referência de rock, e ele te mostra a curva de frequência da sua música. Você vai ver que essa linha ela começa a sobrar. Eu que andava nas nuvens, fui acometido por um vendaval e caí na real. E quando chega a sair da faixa verde geral, aí é que o problema está realmente crítico. Primeira coisa que eu faria, eu ia pegar tudo que está relacionado ao bumbo, e aí para facilitar, eu posso até colocar tudo aqui dentro de uma pasta, ó, e chamar essa pasta de bumbo, é uma coisa que eu gosto de fazer, que aí a gente pode solar e ver facilmente o que está acontecendo. Primeira coisa que eu faria é analisar o loudness dele. O que eu consigo perceber? Que o volume do bumbo, ele não está, de certa forma, errado, em termos de medição de loudness. Esse menos 26 aqui, apesar de ser meio que um limite, seria aceitável. Muito provavelmente, tem uma sobra de uma frequência dominando a leitura de medição de volume, e não por um acaso, como esse bumbo tem muito dessa frequência, esse bumbo está com volume que é considerado alto, faz com que essa frequência fique proeminente dentro da música e, por consequência, o balanço tonal vai ficar desequilibrado. Deu para entender a lógica? Você pega um bumbo, você bota um excesso de uma frequência dentro dele, sobe esse bumbo até um patamar que você consegue ouvir bem esse bumbo e essa frequência está sobrando nesse bumbo. O que vai acontecer? Essa frequência vai ficar proeminente dentro da música e o resultado final? O balanço tonal fica desequilibrado. O que o aluno fez? O que o André fez? Ele pegou o bumbo, que está aqui, certo? Ó, esse aqui é o bumbo original. Ele criou uma track, fez uma mandada do sinal do bumbo para essa track aqui. Ele criou um bumbo grave, que ele chamou de bumbo grave. Esse bumbo grave, o que ele fez? Ele colocou um equalizador com um low pass que tira todo o agudo e deixa só de 200 Hz para baixo. Ele está dobrando a quantidade dessa região de 200 Hz para baixo. E foi isso aqui, na hora de medir as proporções, que fez o subgrave dele ficar excessivo. Vamos começar a mexer. A princípio eu não vou fazer nada. Eu vou só pegar, mutar isso aqui, ó. Vamos ouvir na música. Eu que andava nas nuvens, fui acometido por um vendaval. De cara, o que aconteceu? Aquele low end que estava excessivo por conta do excesso de sub, só da gente tirar, a coisa já começou a entrar dentro do que seria aqui um patamar normal. O que dá para concluir? Foi colocada uma coisa a mais que
teoricamente não tinha nenhum propósito ou nenhuma consciência do que estava sendo feito. Porque se tivesse sido feito com consciência, ele teria medido o volume do bumbo como um todo, o volume desse sub, e teria pelo menos, se ele queria manter um sub um pouco mais gordo, ele teria mexido melhor nas proporções. Então agora eu vou duplicar esse bumbo aqui, ó. Não vou nem falar desse reverb aqui, que esse reverb aqui não está fazendo nenhum sentido, tá? Então eu vou tirar ele daqui. Ó, vou colocar aqui bumbo cisne. Vou tentar aproveitar o máximo possível do processamento dele, tá? Só mudando realmente o que eu acho que faria sentido mudar. Bom, para começar, eu subiria essa equalização para cá. Não daria nenhum boost aqui, tá? Ainda mais nessa região, que eu acho que não faz sentido. Eu colocaria o high pass, já que ele vai trabalhar com o sub separado lá numa outra região, eu teria tirado um pouco o sub desse primeiro bumbo. Então, se ele quer separar, eu trabalharia com um bumbo agudo e um bumbo grave. Então, esse aqui seria o bumbo agudo. O que esse bumbo faria? Ele faria a parte da definição do bumbo. Se eu quero dar definição para o bumbo, faz sim, muito sentido limpar, né, aqui os médios graves, mas não faz nenhum sentido tirar esse agudo. Talvez até colocar, né, agudo. Deixa eu só dar uma completada aqui nesse processamento. Ó, eu colocaria esse ataque um pouco mais lento e ia comprimir um pouco mais o bumbo para ele ter mais pancada. Eu tinha dado mole de deixar esse aqui ligado, tá? Então esse aqui agora está 100% desligado. Vou até deixar ele mutado aqui para não ter risco. Vamos ouvir só o bumbo agudo que eu tinha feito. Só o bumbo agudo. Menos 34. Vamos subir aqui uns... O que eu fiz aqui? Só uma brincadeira para vocês entenderem como que existe a relação entre volume e processamento. Se eu tivesse processado esse bumbo desse jeito aqui e usado só um patamar numérico de volume para subir o bumbo, o que ia acontecer? Eu ia ter um bumbo marcante, muito definido na música, muito mais definido do que estava, mas olha o que ia acontecer com o balanço tonal. Ele ia começar a me mostrar o quê? Falta de sub. Poxa, mas eu não tenho aqui uma track de sub e não está faltando um pouquinho ali para eu chegar? Então calma aí, vamos ver agora como está o volume desse bumbo aqui com esse sub junto. De cara tem a questão da fase, né? Que a fase aqui estava invertida. Então vamos ver como é que está o volume dele com esse sub ligado. Começou a ficar um volume muito alto. Baixar um pouco esse volume. Esse patamar já seria ok para rock, tá? Mas se você quiser um boom um pouquinho mais suave, dá para tirar aqui um dB e meio ainda. Vamos ver como é que tá o balanço tonal? Começou a chegar, né? Bom, mas ainda não tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer uns 2 dBs aqui, vamos subir 1 dB aqui. Então eu baixei um pouquinho o bumbo agudo e deixei subir um pouquinho o mais grave. Legal. Vamos ver como é que tá o balanço tonal. Ó, pra mim já chegou bem mais o bumbo, tá? Aí aquela história. Ainda tá faltando um pouquinho de low end. Da onde viria esse low end? Poderia vir, de repente, desse baixo aqui. Vamos ver o volume que tá o baixo?
Esse baixo, na minha opinião, ele tá baixo. Trouxe um pouco mais. O meu balanço tonal. Fui acometido por um vendaval. Legal? Chegou, não chegou? Foi bom ter acontecido isso. Por quê? Porque eu já tinha, analisando volume, balanço tonal, eu já tinha chegado numa textura de bumbo que não estava ruim. E aí eu falei, porra, mas tá faltando um pouco de low end. Mas é só o bumbo que resolve o low end da música? Não, tem um baixo também. Aí fui lá olhar o baixo estava baixo. Trouxe o baixo um pouco mais pra frente, resolvi o problema de low end sem ter que mexer no bumbo, tá? Mas o que eu quis mostrar aqui pra vocês? Que existe uma relação entre as coisas que fórmulas geralmente não passam. Uma mentalidade por trás dos processamentos, que quando você só pega ali uma receitinha, principalmente de YouTube, não vai conduzir você para o nível de consciência que você precisa para ter segurança de fazer esse tipo de manipulação aqui. O que a gente viu aqui hoje? Uma mixagem que estava no caminho, mas uma coisa estava trazendo um desbalanço tonal grande para a música, e estava deixando a música com um problema relativamente grave, que era o quê? Tinha gordura naquele bumbo, mas não tinha definição nenhuma. Para o estilo de rock, você tem um bumbo que não corta a música, esse bumbo eu tenho certeza que se você colocar num celular, ele ia aparecer muito pouco. Isso, obviamente, vai te levar a um resultado que não é um resultado profissional. Vai te deixar ali com traços de amadorismo, tá? E foi só um elemento que a gente analisou, que a gente mostrou problemas dele, e eu parti lá de trás, né, parti da preocupação não de te dizer qual é o processamento que você tem que fazer num bumbo, mas sim quais são os parâmetros que você tem que atacar, quais são os atributos que você tem que buscar dentro da sua mixagem, quais são os balanços que você tem que buscar dentro da sua mixagem, e aí a gente foi mexer no bumbo, porque o bumbo era um elemento que estava prejudicando o meu balanço de volume, estava prejudicando o meu balanço de frequências e por aí vai, tá bom? Eu nem entrei no mérito de mostrar para vocês aqui um detalhe que eu vou mostrar rápido aqui, ó. Porque eu não entrei no mérito de falar da questão dinâmica, tá? Mas se você pegar, se a gente fizer uma análise rápida aqui, ó, vou colocar de novo o bumbo do André, ó. Que a gente tinha visto aquele desbalanço tonal, né? Repara nessa bolinha aqui, tá vendo? Crash Factor aqui em cima. Repara nessa bolinha aqui, ó. Tá vendo que só tem esse gráficozinho pros graves, pros médios graves, pros médios agudos e pros agudos não tem esse negocinho aqui? Porque isso aqui é um indicador de como tá a dinâmica do subgrave. Por quê? Na verdade, dos graves, né? Por quê? Porque existe a preocupação, dentro do âmbito do equilíbrio dinâmico, de que os graves eles tenham um grau de solidez. É importante que os graves não só estejam presentes na quantidade certa, mas que eles soem com a sonoridade certa. Eles precisam soar sólidos. O que esse medidorzinho aqui mostra pra gente é que, de um lado, tá um grave frouxo demais e do outro lado um grave apertado demais. Pelo símbolozinho aqui dá para você sacar. O ideal é ficar entre essas duas barrinhas aqui, tá? Agora vamos ouvir com o bumbo que eu mexi rapidamente aqui. Fui acometido por um vendaval e caí na real. Tá? Ele já faz uma indicação de que a textura, vamos dizer assim, do grave chegou no ponto que tinha que chegar. Então, são questões estruturais da mentalidade que está por trás dos processamentos, que se você não começar a trabalhar isso, você vai ficar eternamente vendo videozinho de como mixar o bumbo. Aí vai lá o cara, bota equalizador, bota não sei o que, faz assim, puxa a frequência tal, puxa a frequência tal. Aí você vai, copia aquilo ali. Mas como é que você sabe se funcionou? Como é que você sabe
qual o impacto que isso está tendo dentro da sua mixagem, tá? E olha que a gente está falando aqui dos 4 balanços principais, que é a estruturação básica de uma mixagem, tá? Atingir esses 4 balanços aqui não quer dizer que você atingiu uma boa mixagem, não. Ou melhor, você atingiu uma boa mixagem, mas para uma ótima mixagem, você ainda tem que subir outros degraus que tem a ver com outros atributos, com outras questões, com outras ferramentas, que você só faz sentido de se preocupar com isso depois que você atingiu esse primeiro patamar aqui. O que eu percebo? A galera nem sabe o que está querendo atingir. A galera só está pegando videozinho e tentando copiar alguma coisa. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem perguntas, se vocês tiverem perguntas. E chegou na parte final, tá? E a parte final vai ser o seguinte: eu vou fazer uma oferta para vocês aqui do curso Total Mix. Primeiro porque o curso Total Mix, ele foi pensado para te dar justamente isso que eu estou falando aqui. Essa construção que vai permitir você trabalhar de forma profissional, de um jeito consciente. Então, é muito diferente de eu chegar para você e falar assim: aprenda a trabalhar com as ferramentas profissionais. Vou te mostrar uma mixagem com ferramentas profissionais. Tá aqui, acabou. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu chegar e falar: eu vou construir em você a capacidade de trabalhar como um profissional trabalha. Entendendo quais são os parâmetros, entendendo o que você tem que ficar, que você tem que prestar atenção. E aí eu vou te ensinar a processar, não de forma decorada, mas eu vou te ensinar a processar para atingir determinados parâmetros. Eu vou te ensinar como medir esses parâmetros, que parâmetros são esses, quais ferramentas são importantes para você trabalhar, certo? E vou te ensinar a integrar esses atributos. Porque, como você viu aqui, está tudo ligado, né? A gente pegou um aspecto, que é o low end da música. Dependia do bumbo, que dependia do volume do bumbo, que dependia da proporção de low end e high end, que dependia da dinâmica, que dependia da equalização. Cara, você viu quanta coisa em um único aspecto? Quantos elementos? Era o bumbo, era o baixo, faz isso no bumbo, faz isso no baixo. É muito mais. Mixar de forma profissional, mixar de forma consciente, é muito mais do que entender que cadeiazinha você tem que colocar num bumbo ou num baixo. Depois que você começar a mixar de forma consciente, você vai entender que dane-se qual é a cadeia que você está usando. Que essas cadeias se repetem porque acaba se formando ali algum padrão para isso. Mas qual é a equalização que você vai usar? Se você vai separar um bumbo aqui em duas coisas, né? Igual eu separei um bumbo, uma track só para o grave, uma track só para o coisa. Se você vai trabalhar só com uma track de bumbo, se você vai trabalhar com 2 tracks de bumbo, cara, isso aí pouco importa. Aí é questão do gosto do freguês, entendeu? O que importa, na verdade, é como você entende tudo isso, como você interpreta tudo isso, como você pensa tudo isso, para no final das contas atender a uma coisa realmente importante, que é o quê? Os parâmetros, os atributos de uma boa mixagem, de uma mixagem profissional. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado.